Bom, gente, como prometi, nesse mês de maio, a gente doa 15 kits. Então, comprei 8 kits lá no meu amigo Duda, lá no Carupão, lá em Mandaú, e mais 8 aqui em Mazinho. Então, 8 por 16, porque eu recebo uma ajuda de um amigo, né, que não quer que diga o nome dele, que ele me doa um kit todos os meses. Então, esse mês, a partir desse mês, está sendo 16 kits que nós estamos doando para a família carente. Então, compromisso nosso, passamos 4 anos entregando 10 kits e agora manteremos no nome de Jesus, com fé em Jesus, 15 kits para que as famílias carentes. Então, vamos aqui a primeira compra lá no Mandaú e aqui no amigo Mazinho, que é a grande potência aí, o Jaiminho.